Diga isso em voz baixa para si mesmo agora. A forma como você fecha os olhos pode decidir quais portas se abrem nos próximos meses. Parece ousado? É para ser. Porque há uma diferença enorme entre dormir para se recuperar e dormir com um propósito claro. Plantar, todas as noites, as sementes que o seu cérebro vai regar enquanto você descansa. Napoleon Hill estudou isso de maneira prática quando procurou os hábitos comuns entre pessoas que alcançaram grande sucesso. Ele ouviu homens como Andrew Carnegie e observou padrões: pensamento focado, repetição emocional e um hábito curioso de dormir sobre decisões importantes ou imaginar soluções, até que no silêncio entre vigília e sono, uma ideia surgisse. Thomas Edison deixou bilhetes ao lado da cama porque pensava justamente no que aparecia no estado hipnagógico. Aquela borda entre acordado e adormecido, onde a mente solta amarras e faz conexões inesperadas. Henry Ford dizia que às vezes era preciso dormir sobre um problema e permitir que a mente trabalhasse por conta própria. Eles não acreditavam em mágica. Acreditavam no processo mental certo, em hora certa. Se quer ver o passo a passo completo, curta e inscreva-se agora. Não estou pedindo que você acredite apenas em anedotas. Mas vamos combinar. Quando histórias repetidas por grandes realizadores se alinham com o que a ciência mostra hoje, vale a pena prestar atenção. A boa notícia é que você não precisa dedicar horas ou uma técnica mística. Precisa de intenção clara, de passos simples e de repetição. E o mais importante, de entrar na noite com uma mensagem que seu cérebro reconheça como relevante. Essa é a chave que hoje à noite pode começar a virar o jogo. O que acontece no seu cérebro enquanto você dorme? Em linguagem que você usa no dia a dia. Pense no seu cérebro como um jardim e as suas experiências como sementes. Durante o dia, você planta ideias. Uma conversa, um número, uma decisão. À noite, enquanto as raízes se aprofundam, certas sementes recebem água e luz. Outras murcham. O que decide quais sementes crescem? Em parte, o que você rega antes de dormir. Os pensamentos que você repete. As imagens que você segura na cabeça. A emoção que acompanha essa repetição. A ciência nos dá alguns nomes para explicar isso. E não é preciso memorizar tudo para aplicar a técnica. 3 conceitos bastam para entender por que programar a mente à noite funciona. 1. Subconsciente e consolidação de memória. Enquanto dormimos, o cérebro revisa o material do dia. É quando experiências, aprendizados e emoções são consolidadas. Se você expõe o cérebro a uma ideia clara e emocional antes do sono, há uma chance maior dessa ideia ser integrada mais profundamente. 2. Sistema ativador reticular, o famoso RS. É como um filtro de atenção. Ele decide o que merece sua atenção no meio de milhões de estímulos. Quando você torna uma meta emocionalmente carregada e repetida, o RS começa a reconhecer padrões relacionados a ela. Oportunidades, números, pessoas, portas abertas que antes passavam despercebidas. Não é que ele traga dinheiro para você, mas ele faz com que você perceba e avalie melhor as oportunidades que já circulam. 3. Neuroplasticidade e sono. REM. O cérebro é plástico, ou seja, capaz de mudar suas conexões. O sono, especialmente as fases profundas, e o REM é um período em que essa plasticidade é ativada para solidificar hábitos e associações. Repetir imagens, declarações e sensações durante dias e noites altera aos poucos a forma como seu cérebro responde e prioriza. Tudo isso, resumido, programar com intenção antes de dormir não é truque. É usar uma janela natural do seu sistema, quando ele é mais maleável, para alinhar atenção, memória e hábito com objetivos práticos. Por que fazer hoje à noite faz sentido? Não é só simbólico. Há uma razão pragmática por trás da urgência deste convite. Se você começa hoje à noite, cria 2 coisas simultaneamente.
uma marcação mental imediata e uma prática de consistência. Marcar o início hoje transforma a ideia em ação. E pequenas ações repetidas são o motor de qualquer mudança financeira real. Além disso, o primeiro insight muitas vezes vem na manhã seguinte. Uma ideia, um nome, uma solução de execução. Quando isso acontece, a diferença entre quem transforma e quem não transforma é simples. A pessoa anotou e agiu. O protocolo que vou te ensinar usa cerca de 10 minutos antes de dormir e 5 minutos ao acordar. Baixo custo. Pouco tempo. Potencial alto, desde que você faça a parte prática durante o dia. Pense nas noites como o lugar onde você faz a programação e nos dias como onde você caminha pelas portas que a mente abre para você. Um método prático que você pode aplicar hoje e exemplos de afirmações que funcionam. Antes de entrar nos detalhes da visualização, vamos ao ponto onde tudo começa. A meta. Uma meta precisa ser específica, mensurável e ligada a um motivo emocional claro. Sem emoção, a repetição vira um ruído. Com emoção, vira prioridade para o seu RAS. Modelo de afirmação. Eu, seu nome, atraio de quantia em prazo para motivo emocional. Eu declaro que farei ação concreta para conquistar isso. Exemplo 1. Negócio. Eu, Ana Costa, atraio 50 mil reais em 12 meses para investir no estoque e contratar meu primeiro colaborador, porque quero oferecer estabilidade para minha família e ter tempo livre para criar meus filhos. Eu vou lançar uma nova linha e falar com 10 fornecedores nesta semana. Exemplo 2. Freelancer. Eu, João Silva, atraio 8 mil reais nos próximos 3 meses para pagar minhas contas e começar um fundo de emergência, porque quero a liberdade de escolher os projetos que me fazem crescer. Vou enviar propostas para 20 clientes e atualizar meu portfólio hoje. Exemplo 3. Mentalidade. Eu, Maria Rodrigues, atraio oportunidades que aumentem minha renda em 30% no próximo ano, porque quero reduzir a ansiedade financeira e poder investir na minha qualificação. Vou estudar 5 horas por semana e me conectar com 3 mentores até o fim do mês. Perceba as estruturas: valor concreto, prazo, motivo emocional que acende o motor interno e uma ação já listada. A ação fica ali para lembrar que a mente abre portas. Você precisa atravessá-las. Passo 1. Escreva com detalhes e sentimento. 5 minutos. Pegue um caderno. Escreva a afirmação que escolher, exatamente como no modelo, com seu nome, números e prazo. Não copie frases prontas no piloto automático. Leia devagar e perceba o sentimento que aquela frase traz. Se não vier emoção, ajuste o motivo até que algo verdadeiro apareça. Não finja entusiasmo. Encontre uma razão real que o mova. Ao escrever, use papel. A caneta ativa circuitos diferentes do teclado. O ato físico de escrever produz uma conexão sensorial que ajuda o RAS a reconhecer o que é importante. Além disso, a escrita cria um registro que você poderá revisar e ajustar conforme os progressos. Passo 2. Leia em voz alta 3 vezes com emoção. 2 minutos. Ler em voz alta é diferente de ler mentalmente. Sua voz é um sinal sensorial extra. Faça 3 repetições lentas. Na primeira, fale a afirmação. Na segunda, acrescente uma pequena imagem. Por exemplo, vejo o depósito na conta. Vejo a loja com um novo letreiro. Na terceira, entregue uma sensação física. O alívio, a excitação, o orgulho. Por que 3 vezes? Psicologicamente, a repetição cria familiaridade. Fisiologicamente, reforça a marcação no seu sistema de atenção. Não pense que é apenas ritual. É um pequeno protocolo neurológico. Se a ideia é nova, 3 repetições já começam a colocá-la em evidência. Se for algo que você vem nutrindo há dias, as repetições consolidam. Passo 3. Crie uma imagem sensorial curta, 2, 5 minutos. Agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora.
Visualizar com todos os sentidos. Não um pensamento abstrato, mas uma cena curta, de 30 a 60 segundos, vívida como um clipe. Exemplo prático para um vendedor. Imagine o cliente entrando na sua loja, o toque do aperto de mão, o brilho do produto nas prateleiras, o som do cartão sendo passado e o alívio no rosto do cliente quando você resolve a dor dele. Sinta no corpo, o coração acelerado, a respiração mais leve, o sorriso. Qual é o cheiro, a luz, o som ambiente? Traga esses detalhes. Exemplo para quem quer investimento. Visualize o e-mail com a confirmação do depósito, o número na tela, a sensação de segurar o telefone e falar com o parceiro que diz, vamos fechar. Sinta o peso do dispositivo na mão, o ar-condicionado, o som da voz do parceiro. Exemplo para quem quer mudança de carreira. Imagine-se no primeiro dia, entrando no escritório, cumprimentando colegas, o som do teclado, a sensação de aprender, a expressão de orgulho no espelho ao final do dia. Incluir sentidos transforma uma simples intenção em algo que o cérebro trata como experiência potencial. E experiências potenciais são mais fáceis de serem acionadas pelo RAS e consolidadas durante o sono. Micro-histórias que ilustram o processo, sem prometer milagres. Deixe-me contar 3 mini-histórias reais, curtas e didáticas, que exemplificam como pequenas práticas noturnas geraram movimentos concretos, não de forma instantânea, mas como início de trajetórias. Há um vendedor que começou anotando uma meta simples: dobrar as vendas do mês em 3 meses. Ele escreveu o número, colocou o motivo, pagar dívidas e investir em estoque. Leu a afirmação em voz alta todas as noites e visualizou uma negociação bem-sucedida antes de dormir. Na manhã seguinte, começou a notar sinais. Um cliente que antes não parecia interessado voltou a ligar. Ele respondeu de forma diferente, mais confiante, e a conversa levou à compra. Não foi mágica. Foi percepção ampliada e atitude diferente. O vendedor fez ofertas mais claras, seguiu com propostas, e os resultados vieram gradualmente. Uma dona de loja, em crise pessoal durante a grande recessão do bairro onde trabalhava, começou a praticar um ritual simples. Escrevia uma meta pequena, lia em voz alta e visualizava clientes satisfeitos entrando na sua loja. Ela também anotava uma ação concreta para o dia seguinte, como reorganizar a vitrine ou oferecer uma promoção. Com o tempo, pequenos ajustes nas ações diurnas, inspirados pelas ideias que vinham nas manhãs, mudaram a aparência da loja e atraíram novos clientes. Novamente, não foi sorte. Foi melhoria contínua alinhada com atenção. E há registros históricos conhecidos. Elias Howe, inventor da máquina de costura, teria resolvido um problema técnico em um sonho e acordado com a solução na cabeça. Edison frequentemente explorava o estado liminar do sono para acessar combinações criativas. Esses relatos não provam que todos terão a mesma experiência, mas mostram que a mente, quando orientada, é capaz de elaborar soluções enquanto o corpo descansa. Como transformar intenção em rotina? Instruções práticas de hoje à noite. Até aqui, você já tem a razão, a base científica e a estrutura da técnica. Agora, a parte prática, aquela que você pode começar antes de deitar hoje. Não é complexo, mas exige disciplina inicial. Tempo total estimado, cerca de 10 minutos. 1. Prepare o ambiente. Reduza luzes fortes. Desligue telas pelo menos 10 minutos antes. O ideal é 30, mas eu sei que você pode começar com 10. Uma luz suave ajuda a entrar no estado de transição sem estímulos excessivos. 2. Pegue o caderno e a caneta ao lado da cama. Escreva sua afirmação segundo o modelo. Seja específico. 3 linhas completas já bastam. 3. Leia em voz alta 3 vezes com emoção, pausando entre as repetições para sentir. 4. Faça a visualização sensorial curta. 60 segundos, no máximo 3 minutos.
Não precisa criar um filme longo. Um clipe curto, bem sentido, é mais eficiente. E 5. Mantenha a cena na cabeça enquanto se deita. Se adormecer durante a visualização, ótimo. Se a mente devagar, traga-a de volta à cena sem julgamentos. 6. Pela manhã, antes de mexer no celular, abra o caderno e anote, em até 5 minutos, qualquer insight, sonho parcial, ideia prática ou pessoa que veio à mente. Esse registro é o que transforma impressão em projeto. Perceba a simplicidade. O trabalho pesado acontece de dia. A noite é para programar, amanhã para colher o primeiro fruto, um insight ou uma ação clara para executar. O papel da emoção, porque você precisa sentir, não apenas pensar. A razão emocional é o combustível. Metas que nos tocam profundamente produzem imagens mentais mais ricas e ativam o RAS com mais intensidade. Por isso, ao escrever sua afirmação, inclua uma razão de coração. Não é necessário ser dramático, simplesmente honestamente verdadeiro. Porque quero pagar minhas contas, ou porque quero trabalhar menos horas e ganhar mais, são motivações válidas. Quando você sente, a visualização não é um exercício intelectual, torna-se uma experiência simulada. O cérebro, ao ensaiar essa experiência repetidamente, tende a preparar rotas comportamentais e reações emocionais que deixam sua ação diurna mais alinhada com o objetivo. Pequeno exercício prático agora. Simples, realista, sem comandos místicos. Feche os olhos por 30 segundos. Traga o objetivo que você quer trabalhar. Visualize uma cena curta de 30 segundos, onde você já alcançou um primeiro passo. Um cliente dizendo sim, um comprovante bancário, um contrato assinado, o sorriso no rosto de alguém que você ajuda. Note um detalhe sensorial: o som, o cheiro, a luz. Abra os olhos e aponte um próximo passo prático que você pode dar amanhã pela manhã. Escreva esse passo. Pronto, você acabou de fazer a parte diurna mínima, que torna a noite produtiva. Limitações essenciais. Clareza sobre o que o método não é. Antes que você comece, 2 avisos importantes. Isto não é mágica e não substitui ação. Não promete riqueza garantida, nem cura de problemas clínicos. Se você tem problemas sérios de sono, ansiedade ou depressão, procure ajuda profissional. Este protocolo é uma ferramenta de foco e consistência, não uma panaceia. Além disso, resultados variam. Algumas pessoas relatam insights imediatos na manhã seguinte. Outras verão mudanças apenas depois de semanas. A prática é um treino. 21, 60 e 90 dias são referências úteis para medir progresso. A ideia é mudar gradualmente a sua atenção e o seu comportamento, um passo de cada vez. Preparando-se para a parte prática mais profunda. Entrando na visualização guiada. Agora que você já conhece o cenário e os passos iniciais, está pronto para a parte mais transformadora. Uma visualização guiada que você pode usar antes de adormecer hoje à noite. A visualização que proponho é curta, sensorial e projetada para ser repetida com variações ao longo de 3 meses. Ela combina a afirmação que você criou com imagens detalhadas e sensações físicas, que consolidam a intenção no sistema de atenção. Antes de começarmos, arrume seu caderno e tenha a afirmação escrita à mão ao lado. Desligue notificações, reduza a iluminação e escolha um momento em que não precise levantar imediatamente. A ideia é que você possa deixar a imagem se instalar sem pressa. Imagine a cena. Você está prestes a deitar. A respiração desacelera. Traga a afirmação para a mente e repita-a mentalmente uma vez. Agora, visualize um primeiro detalhe. Alguém atravessando uma porta, um número na tela, um sorriso de confirmação. Foque em um som associado. A porta se fechando, o clique do mouse, a voz dizendo seu nome em reconhecimento. Sinta a textura, o calor, o alívio que surge. Enquanto você segura essa cena, deixe que um pensamento prático surja.
Qual será a primeira ação que você tomará amanhã? Quem você vai contatar? Que ajuste simples fará hoje que facilitará a chegada daquilo que visualizou? Mantenha a imagem e deixe que ela vá ficando mais difusa conforme você entra no sono. Se for dormir antes de completar, está perfeito. A ideia é colocá-la no limiar entre vigília e sonho. Transição. Você já alinhou sua intenção, escreveu a afirmação, leu em voz alta e começou a cultivar a imagem. Na sequência, há um detalhe prático que faz muita diferença na manhã seguinte: o registro imediato do insight. Muitas pessoas perdem a oportunidade ao abrir o celular e se distrair. Amanhã, antes de tocar qualquer tela, vá ao caderno e capture qualquer coisa que tenha aparecido, mesmo uma palavra solta. Esse ato simples diminui a perda de ideias e transforma a impressão noturna em projeto diurno. Mais do que técnica, o hábito de responder ao que a mente lhe dá. A parte que decide se a técnica se transforma em resultados é a resposta. A mente pode entregar uma pista valiosa. Sem ação, ela continua sendo apenas pista. Imagine que durante a noite sua mente lhe dá um nome de cliente, uma alteração no produto ou uma solução de preço. Se você anotar e nas próximas horas ligar para esse cliente ou ajustar a oferta, você converte potencial em movimento. Se você não fizer, aquela pista pode evaporar. Por isso, o protocolo inclui uma pequena obrigação diurna: anotar e agir. Não exige grandes investimentos. Às vezes é um telefonema, um e-mail ou uma pequena mudança no anúncio. É o que diferencia quem espera de quem constrói. Começando agora, prepare seu ambiente e escreva a sua afirmação. Antes de prosseguir com a visualização completa que vou guiar, faça o seguinte: pegue o caderno, escreva sua afirmação no modelo que sugeri, leia em voz alta 3 vezes e marque um pequeno passo para amanhã. Quando estiver pronto e tiver cumprido essas etapas, volte para a parte guiada que segue. Ela conecta a afirmação com uma cena de alta carga emocional e prática, pensada para ser repetida de forma eficiente. Quando você terminar esses preparativos, respire fundo e deixe que a cena que montamos comece a preencher os contornos da noite. Mantém tudo simples. Você está apenas abrindo um canal. A parte crucial, que vai transformar canal em estrada, será o que você fará amanhã cedo, ao registrar o primeiro insight e agir sobre ele. Por ora, a próxima etapa é permitir que a sua mente trabalhe, ouvir a cena, segurá-la e ir adormecendo com ela. Agora que você montou a cena, escreveu a afirmação e marcou um passo para amanhã, vamos entrar na visualização guiada que você usará antes de adormecer hoje à noite. Feche os olhos por um instante e traga à mente a sua frase escrita no caderno. Sinta o peso da caneta no seu pulso, a textura do papel. Respire fundo. Não é necessário tentar controlar a respiração como um exercício médico. Apenas permita que o corpo relaxe um pouco, enquanto sua atenção se volta para a imagem que você escolheu. Repita mentalmente a sua afirmação uma vez, com a mesma entonação com que a leu em voz alta antes. Imagine agora uma cena curta e concreta. Um primeiro sinal de que aquilo que você quer começou a acontecer. Não invente 1000 coisas. Escolha um quadro simples, claro e cheio de detalhe sensorial. Veja esse quadro como um pequeno filme. Quem entra na sala? O que diz? Qual o som mais marcante? Qual cheiro aparece? Qual é a luminosidade? Onde você está sentado ou em pé? Observe a cor daquele objeto importante, a textura do papel, o eco da voz que confirma algo a seu favor. Permita que um pensamento prático surja. Qual será o primeiro movimento que você fará amanhã por causa dessa cena? Anote mentalmente esse passo. Agora, acrescente uma sensação física. O alívio que percorre o peito, a leveza nos ombros, um sorriso que surge sem planejar. Segure essa imagem por alguns segundos,
como se fosse uma pequena semente que você coloca no vaso ao lado da cama. Imagine que durante a noite, regos de atenção e conexões cerebrais passam por essa semente e começam, lentamente, a trabalhar nela. Se sua mente vagar, traga-a gentilmente de volta à cena, sem julgamentos. Se você adormecer no meio desse processo, é perfeito. Você fez o que precisava, entrou na noite com intenção clara. Quando acordar, antes de qualquer distração, dedique até 5 minutos para o registro. Pegue o caderno e anote qualquer palavra, imagem ou sensação que tenha ficado. Não julgue o conteúdo. Escreva sem editar. Às vezes será um nome. Às vezes, apenas uma sensação de urgência em ligar para alguém. Às vezes, um número solto. Esse registro é o elo entre o sonho e a ação. Se houver algo prático, um nome, um ajuste no produto, uma ideia de preço, transforme isso em uma pequena tarefa para logo pela manhã. Enviar uma mensagem, fazer um teste, ligar para um cliente. É esse pequeno movimento que converte a sugestão noturna em progresso real. Como transformar esse protocolo em rotina sem sobrecarregar sua vida? Comece pequeno e aumente. Nos primeiros dias, faça o processo completo por 10 minutos à noite e 5 minutos pela manhã. Mantenha o caderno ao lado da cama, desligue notificações essenciais durante esses minutos e trate o ritual como um compromisso com você mesmo. Se sentir resistência, reduza a duração, mas mantenha a frequência. A consistência vence a intensidade quando falamos de mudança de hábito. A cada semana, revise suas anotações e destaque padrões, nomes que voltam, ideias repetidas, tipos de ações que aparecem com mais frequência. Esses padrões são pistas que o seu RAS evidencia para você. Uma pergunta comum é: quanto tempo leva para ver algo concreto? A resposta honesta varia. Algumas pessoas relatam insights logo na manhã seguinte. Outras notam mudanças sutis, apenas depois de semanas. Por isso sugerimos cronogramas práticos. 21 dias para formar um hábito inicial. 60 dias para começar a ver mudanças mais consistentes. 90 dias para avaliar impacto real nas suas ações e resultados. Esses marcos não são mágicos, mas servem como guias para a disciplina. Se aos 21 dias você ainda não sente que a prática engrenou, pergunte-se: você está anotando e agindo sobre os insights? Está mantendo emoção verdadeira na afirmação? Está abrindo mão de telas no período pré-sono? Ajuste esses pontos antes de desistir. Vamos tornar isso ainda mais prático com um plano semana a semana, que você pode seguir nos primeiros 90 dias. Na primeira semana, seu foco é estabelecer o ritual, escrever a afirmação e ler em voz alta 3 vezes antes de dormir. Visualizar por 60 a 90 segundos. Anotar qualquer insight ao acordar. Faça isso todas as noites, mesmo que só tenha 5 minutos. Na segunda semana, adicione um passo diurno. Escolha uma ação simples que você anotou pela manhã e execute-a até o final do dia. Pode ser enviar uma mensagem, atualizar um anúncio, pesquisar um fornecedor. Na terceira semana, revise suas anotações e adapte a afirmação se perceber que falta emoção ou clareza. No mês seguinte, nas semanas 4 a 8, aumente a especificidade das visualizações e busque variações na cena para explorar diferentes caminhos de solução. Às vezes a imagem pode focalizar um cliente, outras vezes um parceiro, outras, uma mudança no processo. Comece a medir pequenas métricas: número de contatos feitos, propostas enviadas, ajustes realizados. Nos 2 meses seguintes, foque em otimizar ações. Transforme os insights noturnos em pequenos experimentos diários. Se uma ideia aparece repetida vezes, dê prioridade para testá-la. Aos 90 dias, faça uma revisão ampla. Quais padrões você notou? Quais ações trouxeram mais retorno? Ajuste seus objetivos e reescreva a afirmação com novo prazo e números, se necessário. Para ajudar na prática,
Aqui estão modelos claros de registro matinal, que você pode reproduzir no seu caderno. Na primeira linha, escreva a data e a hora. Na segunda, um título curto para o insight. Por exemplo, cliente X, preço, promoção, parceria. Na terceira linha, descreva em até 3 frases o que veio à mente. Na quarta linha, proponha uma ação imediata, telefonema, e-mail, protótipo, com prazo. Hoje até 12 horas, ou amanhã de manhã. Na quinta linha, marque o nível de urgência e uma pequena nota emocional. Por que isso importa? Esse formato simples transforma fragmentos noturnos em tarefas concretas. Algumas pessoas vão preferir gravar uma nota de voz rápido no celular ao acordar, em vez de escrever. Se for seu caso, tudo bem. O importante é não se deixar distrair por feeds ou e-mails antes de registrar. No entanto, escrever à mão tem um benefício único. Cria uma conexão sensorial e uma memória muscular que reforça a intenção. Se possível, mantenha pelo menos 1 ou 2 entradas por semana escritas à mão como registro principal. Um ponto-chave para o sucesso é a qualidade emocional da sua afirmação. Se você percebe que, ao escrever, a frase soa vazia ou repetitiva, volte para a parte do porquê. Substitua motivos genéricos por motivos que realmente toquem você. Em vez de quero mais dinheiro, escreva quero X reais porque isso me permitirá pagar a faculdade do meu filho sem dívidas e trabalhar metade das horas que trabalho hoje. A especificidade emocional dá mais temperatura à cena e ativa o seu sistema de atenção com mais força. Se ainda assim faltar emoção, experimente uma técnica simples. Imagine que já aconteceu e descreva por 60 segundos como você contaria isso a alguém querido. O tom da voz que você usaria e os detalhes que escolher vão revelar o que realmente importa. Existem também variações do protocolo para diferentes rotinas e horários. Se você trabalha em turnos, adapte o ritual ao seu ciclo de sono. Escreva e visualize antes da soneca principal. Ao acordar, seja diligente com o registro. Se seu sono começa muito tarde, reduza a janela de pré-sono sem pular os passos. 5 minutos de escrita, 2 minutos de leitura em voz alta e 60 segundos de visualização ainda têm efeito. Para quem viaja frequentemente, carregue um caderno pequeno e estabeleça o ritual no hotel. A mudança de ambiente pode até facilitar ideias novas. Para quem dorme com parceiro ou parceira, encontre um momento de respeito mútuo para praticar. Às vezes, as 2 pessoas fazendo um ritual próprio ajuda a proteger o espaço. Agora, alguns obstáculos comuns e como contorná-los. Se você tem dificuldade para visualizar, sua mente tende a ser muito verbal, não force imagens cinematográficas. Comece com sensações simples: som da voz do cliente, sensação do cartão na mão, calor do sol da vitrine. Se sua mente é crítica e interrompe com dúvidas, isso não funciona. Reconheça o ceticismo e continue sem reagir. A dúvida frequente é um sinal de que algo novo está sendo testado. Trate-a como ruído de fundo. Se insônia for um problema real, não use o protocolo como desculpa para sacrificar sono. Reduza a intensidade da visualização e consulte um profissional se necessário. Se você acorda e logo se perde nas notificações, coloque o celular em modo avião ou mantenha-o fora do alcance por 5 minutos, enquanto registra sua ideia. É importante também falar sobre ética e foco. Use essa técnica para criar valor genuíno. Visualizar soluções que prejudicam outras pessoas, burlar regras ou tomar atalhos antiéticos é um atalho que vira becos sem saída. A mente que você treina para perceber oportunidades deve ser uma mente que busca resolver problemas reais. Quando suas metas incluem um impacto positivo, pagar dívidas, oferecer estabilidade à família, criar produtos que realmente ajudam clientes, o motor emocional permanece saudável e sustentável. Para dar ainda mais cor prática a tudo isso,
Contei antes algumas mini-histórias. Vou expandir um pouco esses exemplos com versões curtas, reais no espírito, não como promessas, para que você veja como o mecanismo funciona em contextos diferentes. Um vendedor que eu mencionei, por exemplo, começou a notar chamadas de retorno logo nas primeiras semanas. Ele não aguardou a sorte. Transformou cada pequeno sinal em ação. Fez uma proposta diferente. Ofereceu pagamento facilitado e fez demonstrações mais concisas. O que a prática noturna fez foi afiar sua atenção. Ele passou a ver oportunidades que antes não notava. A dona de loja reorganizou a vitrine e lançou uma promoção pequena, depois de uma sequência de imagens noturnas sobre clientes entrando. O inventor que teve a solução em sonho não foi beneficiado apenas pela imagem. Ao acordar, ele testou a ideia imediatamente. Esses casos repetem um padrão. À noite entrega pistas. Amanhã exige execução. Histórias modernas também ilustram o ponto sem transformá-las em ciência. Líderes e empreendedores falam da importância de intenção, de gratidão e de clareza mental. Oprah, por exemplo, popularizou práticas de atenção e gratidão que ajudam a focalizar o que importa. Sara Blakely, fundadora da Spanx, costuma mencionar a importância de persistência e imaginação na construção do negócio. Use essas referências como inspiração, não como garantia. O que importa é o que você faz a partir das pistas que surgem. Outro elemento prático que amplifica resultados é a criação de um pequeno mapa de teste. Ao receber uma ideia pela manhã, antes de agir de forma grandiosa, crie um experimento de baixo custo. Se a noção é que um novo público pode comprar seu produto, teste com um anúncio simples ou uma oferta limitada. Se o insight aponta para um ajuste no serviço, implemente a mudança com um cliente piloto. Experimentos rápidos e baratos produzem feedback que alimenta o próximo ciclo de visualizações. Esse ciclo, intenção noturna, registro matinal, experimento diurno, revisão, é a engrenagem que transforma imagens em resultados. Como medir progresso sem cair em comparações inúteis? Use métricas pessoais e realistas. Em vez de só mirar ganhar X reais, crie métricas de comportamento. Número de contatos feitos por semana, número de propostas enviadas, horas dedicadas ao aprimoramento. Esses pequenos indicadores são mais sob seu controle e tendem a responder mais rapidamente ao ajuste de hábito. Recompense-se por consistência, não só por ganhos monetários. A consistência constrói a base para ganhos maiores. Vamos também preparar respostas para quem diz: isso é placebo. Sim, parte do efeito é expectativa, e expectativa conta. A ciência reconhece que nossa mente influencia atenção e comportamento. Quando você acredita em algo e se comporta de acordo, seu ambiente tende a responder de maneiras que antes você ignorava. Se chamar isso de placebo faz sentido para você, tudo bem. O que importa é que o efeito prático é real, se for acompanhado por ação. E se você pretende ser cético, faça o teste por 21 dias, com registro rigoroso. Mantenha um diário simples, anote insights e ações. Depois das 3 semanas, compare o antes e depois. Essa é a forma mais honesta de avaliar se a técnica funciona para a sua vida. Como ajustar a afirmação ao longo do tempo? Reescreva conforme aprende. Se um número parece arbitrário demais, torne-o mais pequeno e alcançável. Se a motivação perdeu força, reformule o porquê. A afirmação deve ser um reflexo vivo do seu objetivo atual, não uma camisa velha que você guarda por costume. Revisite-a a cada 30 dias e ajuste prazo, números e motivos. Há situações em que as pessoas questionam se isso é trabalhar menos ou esperar que o universo entregue. A resposta é direta: não. O propósito dessa prática é tornar seu foco mais afiado e suas ações mais orientadas. A noite programa, o dia executa. Sem execução, não há resultado.
Considere a programação noturna como a engenharia discreta que cria atalhos cognitivos. Melhora sua percepção, facilita conexões entre ideias e aumenta a probabilidade de você identificar e agarrar oportunidades. Mas o esforço diurno é indispensável. Para tornar o processo ainda mais aplicável, proponho alguns roteiros rápidos que você pode adaptar. Um roteiro para quem vende serviços, outro para quem tem loja física e um para criador de produto digital. Para um prestador de serviços, antes de dormir, visualize um cliente ideal dizendo que quer contratar você. Ao acordar, envie uma proposta personalizada para um contato quente. Para uma loja física, visualize a vitrine atraente e um cliente entrando. Ao acordar, ajuste um display ou crie uma promoção por tempo limitado. Para um produto digital, visualize o anúncio que converte e o primeiro pagamento entrando. Ao acordar, revise a página de vendas ou teste uma nova chamada. Esses roteiros reduzem a distância entre a imagem noturna e a ação prática. Outra camada útil é o trabalho em pares ou pequenos grupos de responsabilidade. Encontre uma pessoa de confiança com objetivos parecidos e comprometam-se a praticar por 21 dias. Compartilhem insights e pequenas ações em uma breve mensagem diária. A responsabilidade social aumenta a consistência e cria um efeito de rede. Às vezes, a pessoa do outro lado tem um cliente que encaixa perfeitamente com sua ideia. Use o sistema de pares com critérios éticos claros, transparência, apoio e foco em ações construtivas. É justo falar sobre limites. Este método não substitui planejamento financeiro, educação profissional ou consultoria especializada. Se sua situação financeira é crítica, combine essa prática com ações concretas de planejamento. Renegociação de dívidas, busca por renda adicional, revisão de custos. Use a prática noturna como um complemento que melhora sua capacidade de identificar oportunidades, não como substituto de passos técnicos. Depois de alguns ciclos, você poderá usar a técnica para diferentes propósitos, além de ganhos financeiros. Lançamento de produto, fechamento de parceria, melhoria de performance em apresentação ou prova. A estrutura é a mesma. Afirmação específica, emoção real, visualização sensorial, registro matinal e ação. A adaptabilidade é uma das forças do protocolo. Para quem gosta de medir impacto com dados, um diário simples pode ser transformado em uma planilha semanal, com colunas: data, insight, ação tomada, resultado do dia, aprendizado. Preencha isso por 90 dias, e você terá um conjunto precioso de evidências pessoais para julgar o que funciona para você. Alguns vão se surpreender com quantas ideias surgem. Outros descobrirão que a maioria das ideias precisa de filtração. Ambas as descobertas são úteis. Antes de nos aproximarmos do fechamento, vamos recapitular de forma prática o que você pode fazer hoje à noite. Arrume o ambiente. Escreva sua afirmação com valor, prazo e motivo emocional. Leia em voz alta 3 vezes. Visualize uma cena sensorial por 60 a 180 segundos. Deixe a imagem se dissolver enquanto você adormece. Ao acordar, registre qualquer insight sem distrair-se. Transforme o insight em uma ação imediata. Faça isso por 21 dias seguidos para estabelecer o hábito, por 60 dias para observar mudanças consistentes e por 90 dias para avaliar impacto tangível nas suas ações e resultados. Agora, uma última série de dicas rápidas para maximizar a eficiência do processo. Mantenha o caderno exclusivamente para esse trabalho. Evite rever as anotações imediatamente em busca de validação externa. Trate o registro como um recurso de trabalho, não como um diário emocional profundo. Revise semanalmente os padrões. Transforme insights repetidos em experimentos prioritários. Celebre pequenas vitórias de consistência. Se você chegou até aqui e está pronto para praticar, faça isso hoje à noite. Pegue seu caderno
escreva a afirmação no modelo que propusemos e siga o protocolo. Amanhã de manhã, antes de tocar no celular, abra o caderno e anote o primeiro insight. Transforme esse insight em uma ação simples e execute. Depois, volte aqui e conte nos comentários o que apareceu. Compartilhar sua experiência ajuda outras pessoas a ajustar o método e cria uma comunidade de aprendizagem. Se este conteúdo fez sentido e você quer continuar recebendo práticas como esta, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de foco prático na vida financeira. Praticar hoje à noite não é um ritual místico, é uma estratégia de atenção e execução que, com disciplina, tende a abrir portas. A cama deixa de ser descanso e vira a ponte entre sonho e realidade. Faça isso hoje à noite. Desbloqueie a sua riqueza durante o sono.